existe uma pergunta constante, e essa semana mesmo me perguntaram lá na Careme sobre, falando assim, tio, Adão e Eva teve 2 filhos, Abel e Caim. Aí, com quem casou Caim? Né? Se ele só teve 2 filhos, da onde surgiu a mulher de Caim? A gente tem que... a Bíblia diz que a gente erra por falta de conhecimento. As pessoas erram por não conhecer as Escrituras. A própria Bíblia, se nós pegarmos aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28 do capítulo 1, diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo. Deus diz assim: multiplicai e enchei a terra. Qual era o plano de Deus? Primeiro, que o homem tivesse vida eterna. Né? Deus colocou a árvore da vida lá para eles comerem, mas não, e pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal para eles não comerem. E Deus, quando ele criou Adão e Eva, no versículo 27, ele criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus disse a eles, Deus os abençoou, e Deus disse, multiplicai, enchei a terra. Qual era a visão o pensamento de Adão e Eva? Fazer filho. Né? E para aquela época era fácil, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. O plano dele era esse. Vocês vieram, e eu fico imaginando que Adão e Eva, o plano deles era fazer filho. Nascia 2, nascia 1, nascia gêmeo, trigêmeo, vamos multiplicar. E foram nascendo. Então, é fácil de entender. É tanto que diz aqui, depois que ele criou o Adão e Eva, no capítulo 4, e diz assim, no versículo 16 do capítulo 4, e saiu Caim, depois que ele mata Abel, ele foi embora, o pai mandou ele embora, e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e conheceu Caim, a sua mulher. E ela concebeu e teve Enoque. Ele conheceu a sua mulher. Não quer dizer que quando ele chegou lá que ele a conheceu. Não, ele deve ter levado com ela e esse conhecer é quando tem um relacionamento sexual com ela. Ele a conheceu lá naquela região. E é interessante que aqui mostra, e a partir daí mostra a genealogia de Caim. E no versículo 25 do capítulo 4, diz, tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve outro filho. Aí me perguntaram assim, mas ele só teve Abel, Caim e Sete. Eu falei, não, filho. A Bíblia, ela fala aqui no capítulo 5, no versículo, deixa eu achar o versículo aqui. Adão viveu, versículo 3, Adão viveu 130 anos, 130, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Ele já tinha tido Abel e Caim, depois ele tinha 130 anos, nasceu Sete. E aqui diz assim, e a Sete, e outra semente, e a Sete, versículo 26, o mesmo também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos, então começou a invocar o nome do Senhor. E aí depois que nasceu Sete, diz assim, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. E aí começa a genealogia, daí a partir de Sete. Que aí vem, e a Sete gerou a Enos, eu fico pensando, aquela geração de Caim foi amaldiçoada também, porque né, aí começaram a invocar o nome aqui, buscar a Deus novamente, buscar a presença de Deus, né? E diz que e eles começaram a invocar o nome do Senhor. E viveu Adão 930 anos. Aí me perguntaram assim, mas por que naquela época viviam-se 900 anos e depois Deus passou o homem a viver 120 anos? Por que Deus fez isso? Se ele tinha dado 900 e tantos anos
o homem que mais viveu foi Matusalém, viveu 969 anos, foi o homem mais velho que teve, segundo a Bíblia, né, 969. E aí, aqui no capítulo 6, o título diz assim: a corrupção geral do gênero humano. E, então, por que Deus diminuiu a idade do homem? Por causa da corrupção. E está escrito aqui, ó, diz assim, versículo 3: então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por causa do quê? Por causa da corrupção. Eles viviam tanto, porque, na verdade, era para viver eternamente. Né? Então, aqui na terra, no paraíso, porque paraíso significa lugar de delícias. Eles moravam, vamos dizer que a terra era um paraíso, um lugar maravilhoso. E eles vieram para viver tanto tempo. Como houve a corrupção, e é outra coisa. Aí diz assim no capítulo 6, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas dos homens, foram nascendo as mulheres, os homens, a população foi aumentando. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então, eu já ouvi muita gente dizer assim que esses filhos de Deus eram anjos. Não, os anjos não têm. Quando diz de quem essa mulher será, Jesus, eles no caso nem se dão um casamento, serão como os anjos do meu pai. Não tem sexo, porque o sexo é para multiplicação, lá não tem. Então, aqui o que significa aqui, que eu entendo que os filhos de Deus é os que começaram a invocar o nome do Senhor, que se converteram. E aí passaram, através de Sete, exatamente, e aí passaram a ser filhos de Deus. Como hoje tem os naturais e os filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Hoje? Todos são? Não, todos são nada. Todo mundo é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor. A todos quantos receberam. Criatura, né? Criatura, exatamente. Depois que aceitamos. Exatamente. É isso. Então, criação com filhos. Isso, é diferente. Existe a criatura de Deus e os filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Quem é filho de Deus? Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então, como os filhos de Deus, né, e a Bíblia deixa bem claro que não pode o crente se ajuntar com o descrente, o fiel com o infiel, a luz com as trevas, não é isso? Não fala que o irmão tem que casar com a irmã, não tem, né? Hoje a gente você fala para o crente, não, escolhe uma moça crente, escolhe um rapaz crente, porque é da família, certa, né? É a orientação certa, porque os dois terão uma geração abençoada, que é até hoje. Então, aí começaram eles, filhos de Deus, começaram a se unir com os filhos dos homens. E aí houve uma corrupção, uma maldade. Abreviou também assim os dias assim, também, porque o povo não queria saber nada de Deus, né? Tava fazendo do jeito que é o que eu falei aqui, a corrupção geral do Januário, eles começaram a se corromper. Então, aí vem falando da genealogia de Sete até chegar em Noé. Aí no versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí no versículo 11 diz assim: a terra, porém, no capítulo 6, versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, se encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava toda corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, a natureza humana. E aí me perguntaram assim: mas por que no passado Deus ele matava as pessoas? Né? Deus, ele vai guerrear, entrou, matou homem, mulheres e crianças. Eu falei, Deus não mudou nada, ele continua matando, até hoje. Não é? Qual é o salário do pecado? Então, Deus está matando, todos morreram, porque a terra continua corrompida, maldita é a terra. Para o homem sair debaixo dessa condenação, ele tem que aceitar um plano. Assim como em Noé, em Sete, começou a buscar o gênio, não começou a se perder. Veio Noé, que também, só que Deus, diz a Bíblia que Deus se arrependeu. Eu creio que Deus se entristeceu. E ele pega Noé, e Noé também se corrompe. E começa até chegar em gênio, porque Deus tinha um plano em tudo isso. Então, Deus não muda nada. Por exemplo, mas Deus no passado ele matava as pessoas. Não, ele mata até hoje, porque o salário do pecado é a morte. As pessoas estão indo para o inferno e Deus não faz absolutamente nada. Por quê?
porque já foi feito o plano. Deus estabeleceu uma forma de salvar, uma forma de libertar a humanidade. O que ele tem que fazer? Crê em Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. O plano é aceitar a Jesus. O Espírito Santo convence o homem do pecado porque não crê em Jesus. Então, o pecado da humanidade, que é a corrupção geral da humanidade, está levando as pessoas ao inferno. Para sair debaixo disso, tem que aceitar o plano de Deus. Então, Deus continua, ele mudou o pensamento. Deus não é, homem não é filho de homem para se arrepender, né? E em Deus não há sombra de variação, aquilo que ele diz é. Deus não tem contato, não tem comunhão, e Deus não tem por inocente ao pecador. A alma que pecar morre. Está escrito lá em Ezequiel 18:4. A alma que pecar morre. Então, o plano de Deus continua. Ele não mudou absolutamente nada. Até chegar em Jesus. Ele estabeleceu regras, ele estabeleceu leis para o homem cumprir. Ele pegou mais de 600 mandamentos, condensou tudo em 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, sabe quanto nós cumprimos? Nenhum. Nenhum. E aí fica difícil. Se pegar os 10 e diminuir para um, não, quer ver? Eu vou pegar um só, que a gente não cumpre. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Pronto, só esse mandamento já derruba. Não é? A Bíblia fala, não é assim? Porque nós somos falhos. Aí Deus providenciou, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Ele estabeleceu uma forma, uma maneira de trazer o homem para si, para que ele hoje tenha direito à árvore da vida. Ele tem que aceitar o plano de Deus. Então o segredo, queridos, é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o plano de você vê só até aqui o capítulo 6, conta a história do gênero humano. Por que está nessa desgraceira toda? Por causa da corrupção, por causa da maldade. O homem sempre procurou. É tanto que quando eles foram fazer a torre de Babel, eles queriam construir uma torre para quê? Para chegar no céu. E disse o Senhor, eles desceram e falaram assim, olha, o homem está fazendo isso e ele vai conseguir. Vão fazer o quê? Vão confundir a fala deles. Porque se deixar, ele chega. E o homem não chega? O homem não está descobrindo um monte de planetas aí? O homem vai chegar, ele só não vai chegar até Deus. Porque para chegar até Deus, só Jesus. Aí falava um, só o material, tu mandava descer, disse que não entendia nada. Né? O outro gritava, traz de cimento. Aí o cara chegava com Paulo e disse, não, traz água. Ele levava areia. Por isso que tem a confusão de línguas. O cara gritava assim, areia, e o cara chega com água. Não pedi isso, não, mas eu entendi isso. Mas é mais ou menos assim. Agora, para que o homem saia de baixo, porque a corrupção é geral. E é tanto que a corrupção é tanta que o homem já não vive 120 anos mais. Hoje, para ele chegar aos 80, só na graça. Quando o cara tem 80, você fala, puxa, 80 anos. 90, então, já é um milagre. Né? Eu já estou quase 70, já estou no milagre. Falei, meu Deus, mas eu estou vendo lá, chegada, estou chegando, calma, eu chego. Passo de tartaruga, mas chego. Mas o gênero humano vai diminuindo, em vez de aumentar o tempo de vida aqui, pelo contrário, vai diminuindo, porque a corrupção, essa tecnologia, esse avanço da ciência vai diminuindo cada vez mais. Mas louvado seja Deus, que Deus nos deu algo fantástico. Amém. A Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E nele nós temos vida eterna. Nele nós nos tornamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ele nos deu capacidade, ele deu paz ao nosso coração, ele nos dá alegria, ele nos dá segurança, ele nos dá tranquilidade, ele nos dá garantia de salvação e garantia de vida eterna. Nós só temos motivos para adorar, para cultuar e para glorificar a Deus. É isso que nós temos que pensar, porque é Deus que estabeleceu assim. O segredo é crer. O que eu tenho que fazer para executar as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que você creia naquele que Deus enviou. Tem que crer no plano de Deus. Amém?